Olá, sejam bem-vindos. Temos hoje uma convidada muito especial, uma pessoa que eu gosto muito, que é a Esmeralda Rios, e que nos vem falar sobre o sistema Anura. Nós fizemos em tempo um programa, não é, Esmeralda, lá, Olá, em que esse sistema estava ainda numa fase embrionária, com o Vitorino de Souza. Então vamos começar, agora já temos coisas concretas. Então vamos já começar por saber o que é o sistema Anura. O sistema Anura, quando nós viemos cá, como a Luísa disse, estava exatamente no início, no berço. Nem nós tínhamos ainda muita consciência daquilo que iria surgir. É um conjunto de valências. Sim. Que engloba cursos, formação, sim. Florais, orientados, todos os produtos que nós temos estão orientados para o equilíbrio das pessoas. Sim. E também agora numa nova linha de animais, cães e gatos. Também que giro. Também temos tarô, um tarô terapêutico. Sim. Com uma visão holística, humanista, vamos chamar-lhe assim, astrologia. Sim. E também livros com informação. Exato. Mas de onde é que surge? De onde é que vem? Porque quando nós fizemos, eu tenho a sensação que foi canalizado, não é? Sim. Portanto, inicialmente começou há cerca de 6, 7 anos. Foi um processo longo, em que nós não tínhamos sequer consciência de que é que nós estávamos envolvidos. Primeiro começou... A Esmeralda e o Vitorino. Começámos pela canalização de um livro, que é o livro da Anura. Sim. E com a feitura dos florais, experimentando nas nossas consultas. E isto ao longo de 6 anos. Portanto, entretanto, saiu o livro que foi dar a base, no fundo, este livro é a base que vai depois dar um nome ao próprio sistema. O que é a Anura? A Anura é a consciência da Terra, nas suas várias vertentes e expressões. Exato. E esse sistema destina-se a quê? A autoconhecimento, equilíbrio, promover o equilíbrio das pessoas, promover o equilíbrio e elevação dos espaços, promover a melhoria das relações entre as pessoas, promover... O equilíbrio energético, não é? E energético, emocional e mental, porque uma coisa não pode estar dissociada da outra. Exatamente, não dá para puxar só por um lado, não é? Convém que estar essas integrado. vertentes todas estejam bem integradas, não é? E, portanto, surgiu de uma canalização, então foi criado esse sistema que engloba todas essas valências, não é? Das quais nós iremos falar a seguir. Obrigada, Esmeralda. Continuamos no próximo bloco. Olá, continuamos a conversa com Esmeralda Rios sobre o sistema Anura, do qual já fizemos o primeiro bloco, em que ela explica exatamente o que é, e agora vamos falar de uma das valências do sistema Anura, que é o tarô de Anura, não é? Então temos aí cartinhas espalhadas pela mesa. Vamos dizer... esse tarô que foi canalizado, certo? Tem uma expressão gráfica lindíssima, as cartas são lindíssimas. Quem é que o desenhou? Quem é que passou por papel essa canalização que foi recebida, não é? Pelo desafio. Sim. Duas designers, a Sara Teixeira e a Teresa Paes. Uma pintou uma base de aguarelas, portanto há um conjunto de cartas que são aguarelas. Sim. E outra trabalhou o design em computador. São estruturas geométricas de geometria sagrada. E fez um trabalho também muito bonito. Portanto, é tudo baseado na geometria sagrada, não é? Sim. Quantas lâminas compõem o tarô? São, propriamente ditas, as lâminas de tarô são 80. Sim. E depois temos 8 cartas adicionais, que são cartas com a pessoa com que vai trabalhar o tarô dispõe, são cartas de proteção. Sim. Que promovem a própria elevação do trabalho que a pessoa vai fazer, seja ele qual for. E como é que elas estão organizadas? Portanto, são 80, é muita carta, não é? O tarô tem... Não tem tantas. Arcanos maiores, menores. Ele está dividido, o tarô de Anura está dividido assim? Não. Está dividido em cânticos. Em cânticos, sim. Então temos vários cânticos. O cântico estelar,
Sim. o cântico da Anura ou o cântico da Terra. E cada cântico é composto por várias cartas. O número de cartas que faz parte dos cânticos não é a mesma. Por exemplo, o mais pequeno é o cântico que está relacionado com o tempo. São menos cartas, é o que tem menos cartas. Depois temos o último cântico, que são as cartas concretas. Sim. Que depois vão ditar no próprio tarô o significado das restantes lâminas. Agora, esse tarô, como é que, vamos dizer, como é que funciona a consulta esse tarô? Para questões práticas, como é que funciona? É assim, quem ainda não está, quem ainda não entrou no próprio tarô, quando começa a trabalhar com o tarô, o que é que nos costuma dizer? É um pouco difícil perceber a parte prática, porque a tendência é para a pessoa fazer sempre a análise tendo em conta vista os arquétipos e não conseguir descer à parte prática e do cotidiano. Isso adquire-se exatamente com o treino. Exato. E com a intuição, porque isto é assim, trabalhar com o tarô, por mais formação que a pessoa tenha... só funciona se abrir a intuição, senão não vê nada. Não vê nada. Só está a falar do que o livro tem. Porque o livro acompanha, o tarô acompanha um livro também, sim, não é? Sim. Em que explica, e vocês dão cursos. Damos. Portanto, o tarô está disponível para venda como tarô e com o livrinho, e entretanto nós temos disponibilizado cursos. E é muito, quer dizer, isto é o que nós sentimos, é muito bonito acompanhar a evolução das pessoas ao longo do próprio curso para ver como é que elas abrem, como é que desabrocham. Agora, elas podem ser usadas como um jogo, não é? Mas também podem ser usadas para meditação, para... Tem vários usos, portanto, como jogo, para fins terapêuticos. Sim. Ou seja, mesmo para promover o equilíbrio da pessoa, como um símbolo. E para fins terapêuticos não é para tratar de doenças, convém explicar. Não, estamos a falar de aspectos vibracionais. Exatamente. Estamos a falar de aspectos vibracionais. E para meditação, a introspeção, para tomada de consciência. Para meditação, como é que funciona? A pessoa escolhe uma carta? A pessoa escolhe uma carta. Já estou eu a inventar o sistema. Não. Desculpa, é assim, pode ser. A minha intuição. Pode ser exatamente assim. A pessoa escolhe uma carta, coloca a carta à sua frente ou onde quiser. O Vitorino até costuma brincar assim, senta-se em cima da carta e a carta trabalha na própria pessoa. Pode ter um tema, pode ter um assunto, pode ter um problema ou pura e simplesmente pode abrir-se à própria carta. E a consulta pode ser feita para si próprio ou para outrem, claro. É? Para outra pessoa. Ok. E nesse caso, o tarô, quando trabalha como forma terapêutica, não é? O que é? A pessoa chega... Vamos dizer que eu seja a taróloga em questão, trabalho com o tarô de Anura. Uma pessoa vem até mim e me pergunta, me põe uma questão, é assim que funciona? Sim. Então, há aqui duas formas. A pessoa marca uma consulta, apresenta a situação, vem até nós e nós temos que foi uma falha nossa, não trouxemos, que é o Portal da Visão. Que é um tabuleiro onde se coloca o tarô. E serve de base também, pode trabalhar só individualmente, mas serve de base de colocação do tarô. E então, o tarô pode ser disposto em cima do tabuleiro e são abordadas várias questões relacionadas com o tempo, não com previsão. Nós trabalhamos muito os nossos formandos no sentido de não trabalhar a previsão, embora isso seja uma coisa com muito sucesso em determinados meios, mas queremos que a formação seja orientada exatamente para a transformação pessoal da pessoa. E para a tomada de consciência das suas situações particulares. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Assim faz todo, para mim também faz todo sentido. É nesse sentido que a nossa formação é feita. E, portanto, os temas são abordados conforme o que a pessoa coloca. Certo. E, portanto, são 80 lâminas ou cartas, não é? Mas as cartas são, devo dizer que são lindíssimas, não é? E o curso demora quanto tempo? Ora bem, neste momento demora meio ano. 6 meses. Temos depois, neste momento, um módulo adicional, que é prático, essencialmente prático, porque nós achamos que não pode haver curso de tarô sem prática. Exato.
Tem que haver Também muita acho que faz todo prática. sentido. Tem que haver muita prática. Embora as pessoas, quando acabam o curso, muitas vezes sintam que já não faz muito sentido. Não, faz todo Faz sentido. todo sentido, faz todo sentido. É fundamental a parte prática, porque é aí que começa a nascer realmente a pessoa, o tarólogo, digamos assim. Exatamente. Sem prática não se chega a lado Nada. nenhum. Obrigada. Vamos continuar com a conversa sobre o sistema Anura. Obrigada. Olá, sejam bem-vindos. Continuamos a conversa com Esmeralda Rios sobre o sistema Anura. Agora vamos falar sobre outra das valências, que é o portal da visão, que já mencionamos levemente. É usado independente do tarô ou tem que ser em conjunto com o tarô de Anura? Pode ser usado independentemente do tarô. Portanto, este portal, o que é? Funciona mais ou menos com a mesa radiônica? É um pouco como a mesa radiónica. Sim. Como é óbvio, não é exatamente igual. Primeiro, Claro. ponto de informação. É a base do nosso trabalho, porque é aquilo que é a estrutura que dá o apoio e sustentação vibracional. Para qualquer tipo de trabalho, por exemplo, qualquer terapeuta, qualquer pessoa que esteja ligada ao sistema Anura ou que faça a formação, passa por adquirir um portal e trabalhar com o portal. É a sua base de trabalho, digamos assim. E vai servir vamos dizer, para o próprio terapeuta ou o próprio tarólogo desenvolver a sua capacidade Exatamente. A sua intuição, primeiro que tudo, a sua elevação vibracional, a sua tomada de consciência, vai servir de suporte vibracional. E vai potenciar todo o seu trabalho vibracional e ao nível da intuição. E ao nível da terapia, porque o portal depois também é utilizado em termos propriamente de terapia vibracional. Portanto, então, nos nossos processos terapêuticos, nos cursos de formação que nós damos, o portal também é a base. Interage com a pessoa. E serve de base ao nível da terapia. Mas ele funciona como? Portanto, é um tabuleiro. É um tabuleiro, mas Sim. funciona o quê? Com radiestesia? Com o quê? Com algum pêndulo? O quê? Há pessoas que trabalham com o pêndulo. Isto depois depende das características da intuição da própria pessoa. E é plena a liberdade, como é evidente. Há pessoas que são sensitivas por natureza e, como tal, têm um relacionamento com o portal muito íntimo. Trabalham com ele de outra forma, ou com a visão, ou com as próprias mãos. Isso depende da sensibilidade de cada pessoa. Outras pessoas trabalham só com o pêndulo. Outras trabalham com o portal. Na terapia não é necessário esse tipo de sensibilidade. O próprio portal trabalha, vamos dizer assim, extradimensionalmente com a pessoa, com o paciente. E vai trabalhar com o sistema de símbolos que fazem parte do próprio sistema Anura. E que trabalham na terapia. Exato. Portanto, vamos dizer, essas ferramentas, não é? Tanto o tarô como todos os elementos do sistema Anura, a pessoa pode conseguir através do quê? Do vosso site. Onde é que se pode comprar? No nosso site temos uma loja online e então sistemaanura.com e então a pessoa que aceder ao site acede também à informação e há um botãozinho que tem uma loja online. Então, onde encontrará estas coisas? Não encontra o portal. O portal não é vendido a não ser em curso. Certo. Porque nós não facilitamos a venda do portal sem que a pessoa tenha a formação. Exato. É importante, não é? É importante aí... para poder desenvolver convenientemente. Exato. E os cursos são dados aonde? Em Lisboa, no Porto e em Aveiro. Agora também, de vez em quando, em Lagos, e não dá para fazer muito mais. Pois não dá. São só duas pessoas, não é? Vai ficar complicado. Não dá. Ok, obrigada, Esmeralda. Vamos continuar a conversa no próximo bloco. Olá, sejam bem-vindos. Continuamos a conversa com Esmeralda Rios, que nos fala sobre o sistema Anura. Esmeralda, já falamos aqui de várias vertentes, vocês ainda têm a água matriz, não é? Sim. Também, que é concretamente o quê? Uma água que pode ser preparada e energizada pela própria pessoa. Uma das bases que nós temos lutado, um dos pilares do sistema Anura é exatamente a autonomia da pessoa. A pessoa
nós tentamos promover a tomada de autoconsciência, promover o equilíbrio da pessoa, mas também uma autonomia. E dentro desta autonomia implica a existência de ferramentas a que a pessoa possa recorrer em qualquer momento em que precise, nomeadamente a água matriz. Porquê é que se chama matriz? Matriz porque supostamente a pessoa prepara essa água com a energia o mais próxima da energia original, da fonte. Pronto. É uma energia pura. É uma energia que vai permitir à pessoa resolver os seus desequilíbrios. Como é que ela é programada? A água tem memória, responde e registra as vibrações que a rodeiam e, como tal, isso pode ser utilizado a favor da própria pessoa. Mas, portanto, cada um programa a sua própria água, será? Exatamente. Programa a sua própria água. Mas uma água normal, uma água... Vai comprar uma garrafita de água, por exemplo, e há várias formas. Nós temos várias formas de programar a água, desde a forma mais simples, que vamos falar, até outras formas mais complexas, com o próprio Portal da Visão. Mas isso já é para quem recebeu a formação e trabalha com o Portal da Visão. Para uma pessoa simples, um leigo, agarra para fazer a experiência até, agarra numa garrafinha de água e, com uma intenção, tem que estar minimamente equilibrada a pessoa, com uma intenção, escreve essa intenção, põe à volta da água. A intenção seria um desejo, é isso? Um desejo, sim. Fala com a água, porque o som programa, o som cria, e então deixa aquela água assim, entrega aos seus anjos ou a quem achar que pode trabalhar essa água. E depois, ao fim de um tempo, que varia entre 24 horas ou mais tempo, bebe a água e vê os efeitos. Mas essa água fica onde nessas 24 horas? Temos várias vertentes, várias versões. Pode ficar à lua, pode ficar ao sol. Nós deixamos a água resguardadinha e entregue, fica a ser programada. Num cantinho? Num cantinho, sossegada, tranquila, com música, sem música, depois há Mas quando você programa o desejo, programa a intenção, só a nível de pensamento, ou escreve? Ou... Deve escrever e deve falar. E, portanto, está feita a programação da água assim. E quando essa programação for para meios ilícitos, ou para fins ilícitos? Ora bem, primeiro, a pessoa... Eu sei que fica no karma de cada um, mas... A pessoa não deve programar a água para ninguém, é a base. Ou seja, ninguém deve programar a água para outra pessoa, é o princípio básico. Sim. Pronto. Como tal, quem quer água deve programar a sua própria água. Sim. Se for para fins ilícitos, estar sujeito à sua própria responsabilidade. Ou seja, programar uma água para fins menos próprios para si mesma, isso depois é uma coisa que se vira contra a sua própria pessoa, porque a pessoa vai ingerir aquela água. Normalmente isso acontece mais para terceiros. Mas essa água que ficou ali de uma garrafinha, não é? Eu peguei uma garrafinha, vamos dizer, daquelas pequeninas, não é? Sim, de água. pode ser. Coloco naquela água a minha intenção e depois, passado 24 horas, vamos dizer, vou beber aquela água toda de uma vez, vai-se bebendo aos pouquinhos, como é que é? Isso agora depende muito das pessoas. Nós, por base, nós dizemos assim, olha, mistura essa água num garrafão de 5 litros e vá bebendo. Como medida de precaução, para ficar tudo muito bem equilibrado. Mas há quem beba direto. Isso depois, a experiência de cada um, as pessoas depois com a programação da água vão percebendo como é que podem agir consigo mesmas. Porque cada organismo reage de uma forma completamente diferente. E tem que ser sempre água mineral, ou pode ser água da torneira? Água da torneira é uma aguinha que esteja em condições de ser bebida e que possa ser programada. Tem graça, essa história da água tem graça, vou experimentar. Agora, Esmeralda, como estamos a terminar aqui a nossa conversa, vamos dizer qual é a principal mensagem que traz esse sistema Anura? Qual é o alerta? Porque eu desde que falei nisso a primeira vez com o Vitorino, senti que havia uma intenção. Uma premência que é... Nós não vivemos sozinhos, vivemos com o planeta. E tentamos viver, temos a responsabilidade de viver em pleno equilíbrio com o planeta e com aquilo que nos rodeia. Temos que abrir os nossos olhos para as outras realidades que estão à nossa volta, físicas e extrafísicas. Sim. E o objetivo deste sistema é ajudar a promover isso. E não se consegue promover isso sem que as pessoas estejam conscientes e mais equilibradas.
E é pelas pessoas que nós temos que começar. Pela formação, pela mudança. No fundo, muitas pessoas acabam por dizer isto, mas esta é a base. Não se consegue sair daqui. Seria uma nova forma ou uma nova maneira de levar as pessoas a olharem para si próprias de uma outra forma, exatamente, como tomando consciência de que fazem parte de um todo, é isso? Exatamente. Não estão desligados de um todo, estão inseridos no todo, são responsáveis por si e podem fazer a diferença. E podem ser mais felizes também. Exatamente, mas faz todo sentido fazer a diferença, não é? Não é vivendo da mesma maneira que vai se conseguir objetivos diferentes, não é? E os cursos, os próximos cursos, agora em 2015, portanto, estão previstos para... Nós começámos agora que ainda estão abertas as inscrições, que é o curso de Astrologia de Sistema Anura. Que também existe, não é? Que também existe, que é a vertente principal, portanto, que é o Vitorino que está a ministrar, que é a valência. Ele tem algumas valências mais fortes dentro do Sistema Anura, nomeadamente, portanto, a parte da Astrologia, em que tem os LX de Saturno, mas isso se falará mais à frente, e que também tem outra valência ligada, que é o Ângulo do Fredo, que é a parte mais engraçada e divertida do Vitorino. Só um anjo que se chama... É a cara do Vitorino, um anjo que se chama Godofredo. Da provocação. Sim. Porque também é uma forma de alertar, não é? E tirar as pessoas do seu conforto, da sua zona de conforto, levá-las a pensar e a brincar e a rir, porque sem isso não se consegue. E depois temos um outro curso que vamos começar então em abril, que é o curso do formadores de florais, para promotores e para formadores, para pessoas que queiram realmente trabalhar esta área. E o curso de tarô, do tarô de Anura? O curso de tarô acabámos agora estamos a acabar, agora em março, e temos algumas solicitações, mas nós realmente não sabemos onde é que vamos começar o próximo, porque entretanto vamos do floral, não é? Exatamente. Esmeralda, foi um prazer conversar consigo. Eu quero o Vitorino aqui brevemente para falar dessa astrologia e do Anjo Godofredo, com certeza. É uma delícia. Obrigada.